Se você já ligou a TV esperando apenas mais um programa de entrevistas e acabou sendo pego de surpresa por um momento real e emocionante, sabe o poder que a televisão ainda tem. Mas o que aconteceu naquela noite no SBT foi além do comum. A entrevista prometia um bate-papo interessante sobre política e juventude, mas ninguém, nem a produção, nem a plateia, nem mesmo a própria Patrícia Abravanel, esperava que tudo tomasse um rumo tão profundo. Uma resposta de Nicolas Ferreira não apenas mudou o tom da conversa, mas também tocou a apresentadora de um jeito que ela não conseguia esconder. O que será que foi dito? O que fez Patrícia, sempre tão segura diante das câmeras, se emocionar ao vivo? E como uma simples entrevista acabou se tornando um momento inesquecível para milhares de telespectadores? A seguir, você vai entender por que essa conversa viralizou e como uma única resposta pode transformar uma vida. Nos bastidores do SBT, o clima estava animado, mas tenso. Como em toda grande produção ao vivo, a adrenalina corria solta entre os membros da equipe, ajustando câmeras, microfones e os últimos detalhes da transmissão. O público já estava na plateia, aguardando ansiosamente o início do programa, e a expectativa era palpável. A energia era intensa, mas o que ninguém sabia era que essa entrevista se transformaria em algo muito mais significativo do que se imaginava. A produção, comandada com maestria pela equipe do SBT, ajustava os últimos detalhes para garantir que tudo corresse perfeitamente. O diretor conferia cada movimento. A apresentadora Patrícia Abravanel se concentrava em seu roteiro e os bastidores eram preenchidos por um vai e vem frenético de profissionais que estavam cuidando de cada aspecto da transmissão. Até aquele momento, a conversa parecia ser uma típica entrevista política. Uma conversa sobre os desafios da juventude e a visão de Nicolas Ferreira sobre a liberdade de expressão no Brasil. No entanto, ninguém poderia prever a reviravolta emocional que estava prestes a acontecer. Quando chegou a hora, Nicolas Ferreira fez sua entrada no palco. Com sua postura tranquila e sorriso confiante, ele foi calorosamente recebido pelo público que, ao vê-lo, demonstrou um apoio e entusiasmo visíveis. O ambiente estava pronto para a entrevista começar, mas uma sensação de algo grande no ar começava a tomar conta de todos no estúdio. A plateia estava empolgada não apenas pelo político jovem e articulado que eles viam, mas também pelo fato de que essa conversa poderia tocar algo mais profundo no coração dos telespectadores. Patrícia, que sempre teve a capacidade de conduzir entrevistas com leveza, percebeu um momento especial. Enquanto as câmeras eram ajustadas e as últimas instruções eram dadas, ela refletia sobre o que estava prestes a acontecer. A entrada de Nicolas não era apenas a de um convidado comum, mas a de alguém com uma mensagem importante a transmitir. Para Patrícia, aquela entrevista poderia ser a chance de explorar algo muito além da política, um encontro de fé e humanidade que poderia ressoar com muitas pessoas. A produção fez uma última conferência, tudo estava no lugar, e o sinal para começar foi dado. A luz se acendeu, a plateia aplaudiu, e a gravação ao vivo começou, sem saber que o momento de maior emoção estava prestes a acontecer. A entrevista começou de forma tranquila, como todas as outras. Patrícia Abravanel, com sua característica calma e simpatia, abriu a conversa com uma pergunta inicial que introduzia o tema da política e da juventude. Ela perguntou a Nicolas Ferreira sobre seu papel na política brasileira, focando em como ele via o envolvimento dos jovens nas questões atuais e a liberdade de expressão em tempos de polarização. Você acredita que os jovens têm se engajado o suficiente nos debates políticos do nosso país? Como podemos incentivar mais participação, especialmente em tempos tão desafiadores como o que estamos vivendo hoje? Perguntou Patrícia, olhando com interesse para Nicolas. O político respondeu com entusiasmo, compartilhando sua visão de um Brasil em que a juventude tivesse voz ativa, enfrentando desafios como a desinformação e a falta de confiança nas instituições. Ele destacou a importância de espaços onde a liberdade de expressão fosse preservada, especialmente para aqueles que pensam de maneira diferente da maioria. É fundamental que em um país democrático as pessoas possam expressar suas ideias livremente, sem medo de serem silenciadas. O Brasil precisa de uma juventude que entenda o poder que tem em suas mãos, mas que também saiba usá-lo com responsabilidade, afirmou Nicolas com convicção. Patrícia, que sempre foi uma apresentadora curiosa e atenta, percebeu que a conversa estava tomando um rumo mais profundo. Ela então decidiu direcionar o foco para um tema que sabia ser importante para Nicolas, mas que também poderia abrir uma nova dimensão na entrevista: a fé cristã e sua presença na política. Você é muito claro em suas convicções religiosas, e isso muitas vezes desperta polêmica. Como você vê a fé cristã influenciando sua atuação política?
Como conciliar crenças pessoais com a vida pública, principalmente em um cenário tão diverso como o nosso? Perguntou Patrícia com um olhar de respeito e interesse genuíno. Nicolas sorriu levemente como se tivesse esperado aquela pergunta. Era um tema com o qual ele estava familiarizado e, mais importante, algo que ele carregava no coração. Ele respondeu de forma serena, deixando claro que a fé não era algo separado de sua vida política, mas sim o alicerce que orientava suas ações. Minha fé não é algo que eu deixo de lado quando entro em um ambiente político. Ela está comigo em tudo o que faço. Para mim, a política não é apenas sobre legislar, mas sobre servir ao próximo, e isso é o que a fé me ensina todos os dias, disse ele com sinceridade. Patrícia o observava atentamente, impressionada com a integridade e clareza com que ele compartilhava seus pensamentos. Ela continuava a guiá-lo pela conversa sem pressa, deixando-o expressar suas opiniões e refletir sobre questões mais amplas. A plateia, embora empolgada, também parecia atenta e respeitosa, como se estivesse absorvendo cada palavra. O tom da entrevista, até aquele momento focada em temas políticos e sociais, estava se tornando mais introspectivo e reflexivo. Patrícia, com sua habilidade de conduzir conversas com empatia, sabia que estava explorando algo maior ali. Mas o que ela não imaginava era que a verdadeira virada da entrevista estava ainda por vir. A conversa seguiu fluindo com naturalidade, mas Patrícia sentia que havia uma camada mais profunda a ser explorada. Ela sabia que Nicolas Ferreira, sendo uma figura pública com opiniões fortes, já havia enfrentado muitas polêmicas, especialmente sobre sua fé e a forma como ela se manifestava em sua vida política. Patrícia, com sua delicadeza, decidiu trazer à tona um dos assuntos mais sensíveis para ele. Ela fez uma pausa e, com um olhar atento, perguntou: Nicolas, sabemos que sua fé é uma parte central de sua vida, mas como todos nós sabemos, ser alguém tão exposto também gera críticas. Como você lida com as polêmicas que surgem quando você mistura sua crença com a sua atuação pública? Como manter a sua fé intacta diante de tantas adversidades? A pergunta parecia simples à primeira vista, mas carregava um peso emocional que iria transformar completamente a dinâmica da entrevista. Nicolas, que até então falava com clareza sobre sua visão política, agora se preparava para compartilhar algo mais pessoal, algo que ia além de suas convicções ideológicas. Ele respirou fundo antes de responder. Eu sei que muitos me criticam por manter a fé tão visível na minha vida pública, mas a verdade é que para mim, a fé não é algo separado do que faço. Ela me guia, ela me sustenta. E sim, as críticas são duras, mas o que eu aprendi com o tempo é que, independentemente de tudo, Deus nunca se afasta de nós. Somos nós que muitas vezes nos distanciamos dele. Patrícia ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Nicolas. Ela já sabia que ele era uma pessoa de fé, mas naquele instante, algo tocou profundamente seu coração. Ela olhou para ele, sentindo uma conexão genuína, e uma onda de emoção começou a tomar conta de seu corpo. O legado de fé que ela carregava desde a infância com um pai como Silvio Santos, que sempre teve suas próprias crenças e convicções, veio à tona. Ela se lembrou de como seu pai, mesmo sendo um dos maiores nomes da televisão brasileira, nunca deixou que a fama ou as críticas abalassem sua fé. Silvio Santos sempre falava sobre a importância de Deus em sua vida, e Patrícia cresceu vendo isso com admiração. As palavras de Nicolas e o próprio peso da reflexão sobre sua fé fizeram os olhos de Patrícia se encherem de lágrimas. A apresentadora, sempre tão controlada no palco, agora se via tocada por algo que ia além de qualquer entrevista ou roteiro. Ela tentou se recompor, mas não conseguiu evitar o turbilhão de emoções que surgiram. Não era apenas a história de Nicolas que a emocionava, mas a reflexão sobre sua própria vida e a fé que ela também carregava, mas que por vezes havia se perdido em meio às pressões da vida pública. Nicolas, ao perceber a emoção crescente de Patrícia, fez uma pausa. Ele sabia o quanto a conversa estava ficando profunda e pessoal, mas também sabia que aquele momento era mais do que apenas uma entrevista. Ele estendeu sua mão para ela e com um olhar gentil disse: Patrícia, Deus está sempre conosco. É só a gente abrir o coração e deixar ele entrar, mesmo nos momentos mais difíceis. Esse gesto e essas palavras, ditas com tanta sinceridade e compaixão, foram o ponto de virada da entrevista. Patrícia, com a voz embargada, respondeu com um sorriso tímido: Eu acredito nisso, Nicolas, e muito obrigado por compartilhar isso conosco. O silêncio tomou conta do estúdio. A plateia, tocada pelo momento, estava visivelmente emocionada. Alguns até enxugavam discretamente as lágrimas. O clima no ar havia mudado completamente. Não se tratava mais de política ou mesmo de fé de forma abstrata, mas de algo mais pessoal, mais humano.
E sem perceber, ambos, Patrícia e Nicolas, haviam tocado a vida de todos ali presentes. A conversa que parecia ser uma simples entrevista política havia se transformado em algo profundamente transformador. E foi nesse instante que Patrícia se deu conta de que, por mais que sua vida profissional fosse cheia de desafios, a fé era o alicerce que sempre poderia guiá-la, assim como guiava a todos. Ela sentia uma renovação em seu coração. E a audiência também sentia, de maneira silenciosa, que algo especial estava acontecendo naquele momento. O silêncio no estúdio parecia quase palpável. A energia havia mudado completamente, e o tom da conversa agora estava impregnado de algo mais profundo, mais genuíno. Patrícia, com as emoções ainda à flor da pele, sentiu que havia chegado o momento de compartilhar algo muito pessoal. A sua relação com a fé nunca fora um assunto abordado em suas entrevistas, mas naquele instante, algo dentro dela a impulsionava a abrir o coração. Com a voz suavemente trêmula, Patrícia começou a falar, olhando diretamente para a câmera, mas com os olhos focados em Nicolas. Eu nunca compartilhei muito sobre minha fé aqui no programa. Mas ouvindo você, refletindo sobre tudo que você disse, eu percebo o quanto minha própria relação com Deus foi importante em minha vida. Meu pai, Silvio Santos, sempre falou sobre a importância da fé, mas eu confesso que ao longo dos anos, com a correria do trabalho da vida, me distanciei um pouco disso. Ela fez uma pausa, tentando reunir forças para continuar. O peso das palavras parecia real, e Patrícia sabia que estava falando não apenas para Nicolas, mas também para uma audiência que estava vivendo aquele momento de vulnerabilidade com ela. Às vezes, nos perdemos na busca por reconhecimento, sucesso, e esquecemos o que realmente importa. Eu sinto que, de alguma forma, a fé foi algo que eu deixei para trás, mas, ao ouvir você, eu percebo o quanto ela sempre esteve comigo, mesmo que eu não tenha dado a devida atenção. A apresentadora respirou fundo, sentindo o impacto de suas próprias palavras. Os olhos de Nicolas, cheios de empatia, não deixaram Patrícia desacelerar o fluxo de suas emoções. Ele sabia o quanto aquele momento era delicado, e sua presença ali, tranquila e acolhedora, oferecia a ela a segurança necessária para continuar. A plateia estava completamente em silêncio, alguns até com os olhos marejados. O estúdio, que antes estava repleto de sons e movimento, parecia agora um lugar sagrado onde a vulnerabilidade de ambos se encontrava em perfeita sintonia. Não era mais apenas uma conversa. Era uma troca de experiências e sentimentos que estava tocando todos os presentes, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Nicolas, ao ver que Patrícia estava tão tocada, não hesitou em oferecer palavras de conforto. Patrícia, todos nós passamos por momentos de incerteza, de nos distanciarmos daquilo que é essencial. Mas saiba que Deus está sempre ao seu lado. Ele nunca nos abandona, mesmo quando nós nos afastamos. Às vezes, Ele espera que a gente se dê conta do quanto precisa dele. Eu acredito que a fé não é algo que você perde, é algo que você redescobre. E quando a gente encontra esse caminho novamente, é como um renascimento. Com um sorriso acolhedor, ele continuou: você já está no caminho certo. Não importa o quanto tempo tenha passado, Deus sempre estará de braços abertos para você. Nunca é tarde para voltar. As palavras de Nicolas soaram como um alívio profundo não apenas para Patrícia, mas também para todos os que assistiam àquela troca intensa. O estúdio parecia agora envolto em um manto de silêncio reverente. O público, com olhares fixos, se sentia parte de algo transformador. Ali não era apenas uma entrevista sendo conduzida, mas uma conversa profunda sobre fé, perdão e renovação. Patrícia, agora mais calma, olhou para Nicolas com gratidão. Eu precisava ouvir isso, Nicolas. Não apenas para mim, mas para todos que nos assistem. É um lembrete de que, no meio de tanta luta, sempre podemos nos reconectar com o que é mais importante. O momento continuou suspenso no tempo, e o impacto daquela conversa se estendeu para muito além do que qualquer um poderia ter imaginado. O estúdio, a plateia, os telespectadores, todos estavam imersos em uma emoção genuína e por mais que fosse um programa de televisão, aquele momento se tornava atemporal. O silêncio foi quebrado por uma leve respiração coletiva, como se todos estivessem absorvendo e processando o que acabavam de ouvir. Os olhos de Patrícia estavam marejados, mas ela tinha um sorriso sereno no rosto, como se tivesse encontrado algo perdido há muito tempo. A plateia aplaudiu de forma espontânea não apenas pela entrevista, mas pela genuína emoção que ali se desenrolava. Foi naquele exato momento que a verdadeira transformação da entrevista aconteceu. Não foi apenas sobre política ou fé, foi sobre humanidade, sobre a capacidade de reconhecer nossas falhas e fragilidades e, ao mesmo tempo, abrir o coração para a cura e a renovação. O estúdio voltou ao ritmo normal,
mas ninguém ali poderia negar que aquele momento tinha sido algo especial, algo que todos levariam com eles por muito tempo. Após aquele momento de pura emoção, onde os sentimentos de fé e esperança pairaram no ar, a conversa parecia estar chegando a um clímax natural. Mas Nicolas Ferreira, percebendo a profundidade do que havia sido compartilhado, fez uma proposta inesperada. Olhando para Patrícia com uma suavidade que parecia envolver todo o estúdio, ele disse: Patrícia, esse é um momento muito especial, e se você permitir, gostaria de propor algo que talvez possa trazer ainda mais conforto para todos nós aqui. Gostaria de fazer uma oração, não só por você, mas por todos que nos assistem agora. Acredito que a oração tem um poder transformador, e quem sabe, possa ser o que muitas pessoas precisam ouvir e sentir nesse exato momento. Patrícia, tocada pela humildade e pela profundidade do pedido de Nicolas, sentiu que aquilo era mais do que uma simples sugestão. Era uma oportunidade única de levar aquela experiência emocional ainda mais longe. Com um sorriso suave e um gesto de concordância, ela olhou para as câmeras e disse: Eu aceito, Nicolas. E convido todos vocês que estão nos assistindo a se juntarem a nós nesse momento de oração. Vamos fazer dessa transmissão algo ainda mais especial, algo que, quem sabe, toque o coração de quem mais precisa. A plateia, que antes estava atenta e em silêncio, agora parecia em perfeita sintonia com o que estava acontecendo. O ambiente no estúdio se tornou mais silencioso, mais introspectivo. A equipe de produção ajustou as luzes, criando um clima de serenidade. Patrícia e Nicolas estavam agora diante de uma audiência global, mas o que importava naquele momento não era a quantidade de pessoas assistindo. Era o impacto genuíno que aquele ato de fé poderia causar. Nicolas então fechou os olhos e inclinou a cabeça, pronto para conduzir a oração. Patrícia, ao seu lado, fez o mesmo. Com uma calma que parecia transcender o ambiente ao redor, ele iniciou as palavras com a voz suave, mas firme, carregada de uma sinceridade que ressoou em cada canto do estúdio. Senhor Deus, te agradecemos por este momento. Te agradecemos por estar conosco, nos guiando através de todas as dificuldades, nos fortalecendo quando nos sentimos fracos. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, nos dê sabedoria e força para seguir o caminho que tu preparaste para nós. Que a fé, o amor e a compaixão reinem em nossos corações não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Que aqueles que estão nos assistindo agora sintam o teu abraço, a tua paz, e que a esperança seja renovada em cada alma. Amém. A plateia permaneceu em silêncio absoluto enquanto a oração era dita. O impacto foi profundo. Aqueles que estavam em casa, assistindo pela TV, podiam sentir a energia que transbordava daquela simples, mas poderosa oração. As redes sociais começaram a explodir com comentários emocionados. Telespectadores compartilhando o quanto aquele momento os tocou e trouxe conforto em tempos de dificuldades pessoais. Patrícia, ao lado de Nicolas, ainda com os olhos fechados, sentiu a força das palavras ressoando dentro dela. Havia algo de muito especial no ar. As palavras de Nicolas, sua entrega à oração, e o fato de estar compartilhando isso ao vivo com milhões de pessoas criaram uma atmosfera única e transformadora. Quando ela abriu os olhos, não conseguia evitar que as lágrimas escorressem novamente. Mas agora eram lágrimas de alívio, de gratidão. Com a oração terminada, o estúdio permaneceu em um silêncio reverente por alguns segundos. A plateia, com os olhos marejados, parecia profundamente tocada, como se todos ali estivessem vivenciando algo além da televisão, algo que transcendeu o papel do entretenimento e se tornou um ato de conexão espiritual. Nicolas, com um olhar sereno, voltou sua atenção para Patrícia. Eu espero que isso tenha tocado todos de alguma forma, Patrícia. Às vezes a gente se sente tão perdido e tão sozinho, mas momentos como esse nos lembram de que nunca estamos sozinhos. Patrícia, com a voz embargada, olhou para a câmera e com um sorriso sincero, respondeu: Eu acho que todos nós precisávamos ouvir isso, Nicolas. E quem sabe, essa oração chega a alguém que realmente precisava disso agora. Agradeço de coração por esse momento. O que se seguiu foi um instante de reflexão silenciosa, enquanto os telespectadores, com corações tocados e renovados, começaram a enviar suas mensagens pelas redes sociais. Comentários de pessoas compartilhando suas próprias experiências de fé e de como a oração havia feito diferença em suas vidas naquele instante se espalharam pelas plataformas digitais. A entrevista de Patrícia Abravanel e Nicolas Ferreira se tornava, então, algo muito maior do que apenas uma conversa televisiva. Era uma experiência coletiva de cura e esperança. Para Patrícia, aquele momento não apenas tocou sua audiência, mas também foi uma espécie de renascimento pessoal.
Ela sabia que a vida a conduzia por novos caminhos, e aquele programa havia sido um marco, não só como apresentadora, mas como ser humano. A fé, que um dia esteve um pouco distante, agora estava ali, mais viva do que nunca. Após o intervalo, o estúdio retomou seu ritmo usual, mas algo estava diferente. O ar que antes estava carregado de tensão e expectativa, agora parecia leve, sereno, quase como se todos ali, tanto os que estavam no palco quanto os telespectadores, tivessem vivenciado algo transcendente. Patrícia sentou-se novamente em sua cadeira, mas sua mente ainda estava distante, refletindo sobre os momentos intensos que acabará de viver. Ela olhou para a tela que mostrava a audiência ao vivo, os comentários rolando em tempo real, e os sentimentos tomaram conta de seu ser. Ela sentiu uma mistura de gratidão e um leve medo. A emoção que ela havia expressado no palco, sua própria vulnerabilidade diante das câmeras, não era algo fácil de compartilhar, mas ao mesmo tempo, parecia que aquela conversa, aquela oração, haviam tocado algo muito profundo dentro dela. Era como se o peso da rotina, das responsabilidades e das pressões da vida tivesse sido momentaneamente aliviado. Patrícia nunca imaginara que uma simples conversa ao vivo poderia ter o poder de transformar sua própria perspectiva de vida. Enquanto ela refletia, os comentários começaram a aparecer nas redes sociais e nas plataformas de mensagens do programa. O primeiro deles foi de uma telespectadora que escreveu: "Hoje, eu senti que não estava sozinha. A oração de vocês tocou meu coração de uma maneira que eu não consigo explicar. Eu precisava disso. Obrigada, Patrícia e Nicolas." Em seguida vieram muitos outros, mensagens emocionadas de pessoas compartilhando como o momento havia sido um ponto de virada em suas vidas, como a fé, que por vezes parecia distante, havia sido renovada naquele instante. Patrícia sorriu, ainda um pouco atordoada com a reação. Ela sentiu uma onda de carinho e reconhecimento que nunca experimentara antes. Telespectadores de todas as idades, de diversas regiões, compartilhando histórias de desafios pessoais, de momentos de dor, e como aquele programa, aquele momento de oração, havia sido o que faltava para que se sentissem mais conectados com algo maior, com a esperança que muitas vezes se perde no dia a dia. A produtora do programa, que sempre foi atenta às reações da audiência, se aproximou de Patrícia com o celular em mãos, mostrando as mensagens. "Patrícia, você não tem ideia do impacto que isso teve. Já recebemos centenas de comentários emocionados. As pessoas estão dizendo que essa oração mudou o dia delas. É como se o programa tivesse se tornado algo muito mais do que um simples show. Isso é algo especial." Patrícia olhou para a tela com uma mistura de surpresa e gratidão. Ela não imaginava que o simples gesto de partilhar um momento de fé e vulnerabilidade ao vivo poderia gerar tamanha repercussão. Mas mais importante, ela percebeu que não se tratava apenas da reação do público, mas do impacto que aquele momento teve em sua própria vida. Ela sentia algo diferente, uma sensação de paz interior que há muito não experimentava. Ela havia compartilhado uma parte de sua alma com seus telespectadores, e ao fazer isso, se permitiu viver uma transformação profunda. Com os olhos marejados, Patrícia pensou: "Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Não é apenas sobre o programa. É sobre mim, sobre o que acabei de viver e sentir. Eu estava me afastando da minha fé, mas agora eu sinto que estou mais conectada do que nunca." Ela pensou também no legado de seu pai, Silvio Santos, e em como ele sempre acreditou que a televisão deveria ser mais do que entretenimento. Para ele, a TV era uma oportunidade de criar momentos de conexão verdadeira. Patrícia, naquele instante, entendeu o que ele queria dizer. Aquela conversa, aquela oração, não era apenas mais uma entrevista. Era algo que tocava a alma, algo que ia além das telas. No camarim, Patrícia teve uma breve conversa com Nicolas antes de ele se despedir. Ela olhou para ele, ainda em um estado de contemplação, e disse com um sorriso sincero: "Você não tem ideia do que acabou de acontecer. Eu também estava precisando ouvir essas palavras. E acho que muita gente em casa também estava. Esse programa, esse momento, vai ficar comigo para sempre." Nicolas, com sua calma habitual, sorriu de volta. "Eu que agradeço, Patrícia. Foi uma honra fazer parte disso. Não foi só você que precisou disso. Acho que todos nós, de alguma forma, precisávamos desse momento de reconexão." Enquanto a entrevista chegava ao fim, Patrícia refletiu sobre o que acabará de viver e sobre o que ela sentia naquele instante. O programa não apenas tocou os corações dos telespectadores, mas também teve um impacto profundo em sua vida. Ela sabia que a partir daquele momento, sua visão sobre o seu trabalho, e talvez até sobre a sua vida, mudaria para sempre.
O impacto da entrevista à oração, a vulnerabilidade compartilhada, não era algo que Patrícia poderia simplesmente deixar para trás. Ela sentia que algo havia se transformado dentro dela, e quem sabe o programa tinha sido o catalisador dessa transformação. E assim, enquanto os telespectadores começavam a escrever suas mensagens de gratidão, Patrícia se deu conta de que a verdadeira magia daquele momento estava em sua capacidade de se abrir e de tocar a vida de tantos. Ela sabia que a partir dali, seu propósito como apresentadora ganharia uma nova dimensão. Ela não estava apenas conduzindo um programa. Ela estava, de alguma forma, ajudando a transformar vidas, incluindo a sua própria. Os bastidores estavam agitados como sempre, mas havia algo no ar que tornava tudo diferente. As luzes já estavam desligadas e as câmeras estavam guardadas, mas o ambiente parecia carregado de uma energia serena. Patrícia, ainda imersa no que acabará de viver, se retirou para o camarim, onde Nicholas a seguiu. Ambos estavam silenciosos por um momento, processando o impacto do que ocorrerá na entrevista. Patrícia se recostou na cadeira e, com um suspiro profundo, olhou para Nicholas. Eu ainda estou tentando entender o que aconteceu ali. Foi algo tão transformador. Eu nunca imaginei que uma simples conversa pudesse tocar tanto as pessoas, incluindo a mim mesma. Eu realmente precisava dessa reflexão. A fé, a oração. É como se eu estivesse me reconectando com algo que eu deixei de lado há tanto tempo. Nicholas sorriu com compreensão, sentando-se ao lado dela. Eu entendo, Patrícia. Às vezes nos distanciamos da nossa fé por várias razões. Mas esses momentos de reconexão, como o que tivemos hoje, são uma oportunidade de lembrar que Deus sempre esteve ao nosso lado, nos guiando, mesmo quando não percebemos. A oração de hoje não foi só para os telespectadores, foi para todos nós aqui no estúdio. Ela nos tocou profundamente também. Patrícia ficou em silêncio por um instante, refletindo sobre as palavras de Nicholas. Ela sabia que aquilo não era apenas uma entrevista que seria esquecida logo depois de sua exibição. Algo havia mudado, tanto em sua vida quanto na maneira como ela via o poder da televisão. Ela pensou no impacto que a fé e a vulnerabilidade poderiam ter em sua audiência e no mundo, além das simples mensagens de entretenimento e diversão. Foi nesse momento que a porta do camarim se abriu. Um produtor, visivelmente emocionado, entrou com um envelope na mão. Patrícia, Nicholas, eu preciso que vocês vejam isso. Uma telespectadora nos enviou uma carta depois do programa. Ela assistiu à entrevista e queria compartilhar a história dela com vocês. Patrícia olhou para o envelope com curiosidade e, ao abrir, começou a ler a carta em voz baixa. A história era tocante. Uma mulher que estava passando por uma grande crise emocional, após a perda de um ente querido e enfrentando dificuldades financeiras e familiares. Ela escreveu que, ao ver a entrevista entre Patrícia e Nicholas, sentiu algo despertar dentro dela. As palavras da oração e a abertura emocional de Patrícia e Nicholas lhe deram uma sensação de alívio e renovação. A telespectadora confessava que há dias ela havia perdido a esperança e por muitas vezes pensou que não tinha mais forças para seguir em frente. Mas ao assistir ao programa, ela encontrou a coragem de dar um passo à frente, de procurar ajuda, de se reerguer. Patrícia ficou tocada. Cada palavra da carta parecia ressoar com o impacto da conversa que ela havia acabado de vivenciar. Ela levantou os olhos e, com a voz embargada, disse: Eu não tenho palavras para isso. Como um programa de televisão pode realmente mudar a vida de alguém assim? É como se a nossa conversa tivesse sido um sinal para essa pessoa, algo que ela precisava ouvir naquele momento exato. Nicholas, ao ver a emoção de Patrícia, colocou a mão sobre seu ombro com um olhar de compreensão. É incrível, não é? Às vezes pensamos que estamos apenas no palco, fazendo o nosso trabalho, mas o impacto de um momento como esse vai muito além. Esse é o poder da fé e da vulnerabilidade. E você, Patrícia, teve coragem de mostrar sua vulnerabilidade ao mundo. Isso é algo que as pessoas precisam ver. Patrícia, ainda em silêncio, sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. Ela compreendia, de forma mais profunda agora, o que Nicholas queria dizer. Não se tratava apenas de uma entrevista ou de um programa de televisão. Tratava-se de algo maior, a capacidade de usar a plataforma que ela tinha para tocar vidas, para transformar realidades. Ela se deu conta de que a televisão poderia ser muito mais do que entreter. Ela poderia ser uma ferramenta de cura, de conexão e de renovação. Através de sua própria vulnerabilidade, Patrícia havia criado uma oportunidade de fazer com que outras pessoas se sentissem menos sozinhas, mais conectadas a algo maior, a uma força que as sustentasse mesmo nas horas mais difíceis. A reflexão foi profunda e transformadora.
Ela olhou para Nicholas e disse, com uma expressão de gratidão no rosto, eu acho que a partir de agora, o meu trabalho aqui no programa vai ser diferente. Não é mais apenas sobre trazer convidados interessantes, ou sobre entreter as pessoas. Eu quero que cada entrevista, cada conversa tenha um impacto positivo. Eu quero ser a ponte entre as pessoas e aquilo que elas precisam ouvir. Quero que os meus telespectadores saibam que aqui, no meu programa, eles não estão sozinhos. Nicholas sorriu, vendo a mudança nos olhos de Patrícia. Ele sabia que aquele momento de reflexão havia plantado uma semente que iria florescer em algo muito mais significativo do que qualquer outro programa que ela tivesse feito. Até então, enquanto eles conversavam, o produtor que trouxe a carta se retirava, mas antes de sair, ele olhou para Patrícia com um sorriso sincero. Eu só queria dizer uma coisa, Patrícia. Você realmente mudou o dia de muita gente hoje. E tenho certeza de que sua vida também vai mudar depois disso. Patrícia ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo. Ela então percebeu que a verdadeira magia da televisão não estava apenas em entregar entretenimento, mas em criar momentos que pudessem tocar o coração das pessoas, dar-lhes força para seguir em frente, e até ajudá-las a encontrar esperança novamente. Com um sorriso suave e um novo propósito em seu coração, ela olhou para Nicholas e disse, obrigada por me mostrar esse caminho, Nicholas. Eu não sabia, mas agora sei que estamos fazendo algo muito maior do que imaginávamos. E naquele instante, Patrícia soube que ao transformar sua própria vida, ela havia dado o primeiro passo para transformar a vida de muitos outros também. A televisão em suas mãos, agora era muito mais do que uma ferramenta de entretenimento. Era uma plataforma de transformação e cura. No dia seguinte ao programa, o cenário era completamente diferente. A repercussão nas redes sociais foi instantânea e avassaladora. O vídeo da entrevista de Patrícia com Nicholas Ferreira e a oração que seguiram se espalhou por todas as plataformas. O número de visualizações nas redes sociais disparou. Em questão de horas, o hashtag #FacTransforma estava nos Trending Topics, com milhares de pessoas compartilhando suas experiências e emocionadas reações ao que haviam assistido. A caixa de entrada de Patrícia estava inundada com mensagens de telespectadores que, como a mulher que enviou a carta, se sentiram tocados pela conversa e pela oração. Eu nunca imaginei que algo na televisão pudesse me fazer tão bem. Hoje acordei com um peso no coração, mas depois da oração, senti uma paz inexplicável, dizia uma das mensagens. Outras compartilhavam histórias de superação, de fé renovada e até de agradecimentos pelo momento de conexão espiritual proporcionado no programa. Patrícia passava a manhã inteira lendo os comentários e se surpreendendo com o impacto que a conversa com Nicholas teve. Aquela não era mais uma simples entrevista. Era uma verdadeira onda de cura, esperança e reflexão. Ela sentiu o peso e a responsabilidade que carregava agora. O programa, que sempre foi uma plataforma de entretenimento, se tornará algo muito maior, algo que podia mudar a vida das pessoas. E ela sabia que não podia deixar esse momento passar em branco. Mas foi quando ela recebeu uma ligação de seu irmão, Silvio Santos Júnior, que o peso do que havia acontecido realmente se instalou. Silvio Santos Júnior sempre teve uma visão mais pragmática do trabalho na televisão, mais focada no entretenimento e no sucesso de audiência, mas desta vez, havia algo diferente em sua voz. Patrícia, eu vi o programa ontem. E confesso que não esperava ver algo assim. Eu sei que você sempre se dedicou ao trabalho. Mas o que aconteceu ontem foi muito além do que todos nós imaginávamos. Você não está apenas conduzindo um programa, você está impactando a vida das pessoas de uma maneira profunda. A oração foi um marco, disse ele com um tom sério, mas sincero. Patrícia ficou em silêncio por um momento. Silvio Santos Júnior sempre fora pragmático e até um pouco cético em relação ao poder da fé na televisão. Para ele, a TV sempre foi um meio para entreter, educar e, claro, gerar audiência. Mas ouvir aquele elogio de seu irmão com um tom de admiração em sua voz, fez Patrícia perceber que ela realmente estava tocando algo muito mais profundo. Algo que seu pai, Silvio Santos, sempre soubera, mas ela, talvez, nunca tivesse entendido completamente até aquele momento. Eu estou realmente tocada com tudo o que aconteceu, Silvio. Eu nunca imaginei que um programa de televisão pudesse ir além do entretenimento. Nunca imaginei que a fé e a vulnerabilidade pudessem se tornar uma ferramenta tão poderosa. E de algum modo, isso tem a ver com o legado de papai, não tem? Respondeu Patrícia com um sorriso suave, mas cheio de emoção. Seu irmão fez uma pausa antes de responder, refletindo sobre as palavras dela. Sim, Patrícia. O legado de papai sempre foi sobre mais do que só ser grande na televisão. Ele queria impactar as pessoas de uma forma que transcendesse a tela, que tocasse o coração delas.
Ele sabia que a TV poderia ser um veículo de transformação, não só de entretenimento. Você está fazendo isso. E eu sei que ele ficaria muito orgulhoso de você, de tudo o que está acontecendo agora. Patrícia sentiu uma onda de gratidão ao ouvir isso. O legado de seu pai, Silvio Santos, sempre fora uma referência, mas ela jamais imaginara que algum dia, seu trabalho na televisão fosse se alinhar tão diretamente com a visão dele. Ela sabia que ao longo dos anos, seu pai sempre acreditou no poder da comunicação e da empatia para transformar a vida das pessoas. Agora, ela estava vivenciando isso de forma concreta. As palavras de seu irmão confirmaram algo que ela já sabia em seu coração. Seu pai sempre teve essa visão de que a TV poderia ser muito mais do que um veículo de entretenimento. Ela poderia ser um meio de transmitir valores, de transformar vidas e de criar momentos significativos. Eu acho que de alguma forma, essa entrevista foi um resgate para mim também, Silvio. Eu percebi o quanto me distanciei da fé. E ao fazer isso, percebi o quanto é importante resgatar isso não só na minha vida, mas também na vida das pessoas. Talvez isso seja o meu propósito aqui agora. Levar um pouco daquilo que aprendi com papai para os outros, Patrícia disse, agora com os olhos marejados. A televisão pode fazer isso. Pode tocar as pessoas de uma maneira profunda. E eu nunca mais vou ver o meu trabalho da mesma forma. Silvio Santos Júnior, ouvindo a irmã, sorriu. Eu não tenho dúvida de que você está no caminho certo. E quem sabe, papai lá de cima está te guiando nesse novo capítulo. Talvez, de agora em diante, essa seja a sua maior contribuição para a televisão. Usar sua visibilidade e sua voz para fazer a diferença. Para levar mais luz e esperança para as pessoas. Patrícia respirou fundo e olhou para o celular, onde ainda haviam os comentários das redes sociais chegando. Ela percebeu que a jornada que começou com a simples intenção de entreter, agora tinha um significado muito mais profundo. O impacto de um único momento de vulnerabilidade e fé, compartilhado com o público, reverberaria por muito tempo. O programa viralizou, não por um ato calculado ou um truque de mídia, mas por algo genuíno, algo que tocou a alma das pessoas e as fez refletir sobre suas próprias vidas, seus próprios valores. O legado de seu pai nunca esteve tão claro para ela. Ele sempre acreditou que a TV poderia ser um meio de conectar as pessoas, de fazer com que se sentissem mais próximas e compreendidas. Agora Patrícia entendia o quanto isso era verdade. Ela sabia que a partir daquele momento, sua missão era muito maior do que entreter. Ela poderia ser um canal para levar mensagens de esperança, fé e transformação para aqueles que mais precisavam. E talvez a melhor forma de honrar o legado de seu pai fosse justamente isso: usar a televisão para criar momentos que, ao invés de simplesmente entreter, tocassem a alma e o coração de cada espectador. O telefone tocou mais uma vez, interrompendo seus pensamentos. Era outra mensagem, e Patrícia sabia que naquele exato momento, ela estava prestes a se tornar parte de algo muito maior, algo que ia além da TV, algo que transformaria vidas. Após dias de reflexão e de ver a repercussão de sua entrevista com Nicolas Ferreira, Patrícia se sentia mais certa do que nunca sobre o novo caminho que desejava seguir em sua carreira. O programa que ela conduzia, que antes parecia se resumir a uma plataforma de entretenimento, agora se transformava em algo muito mais significativo. Patrícia sentia uma urgência de fazer algo grande com a visibilidade que possuía, algo que não fosse apenas sobre números de audiência ou celebridades, mas sobre histórias de vida que realmente tocassem o coração das pessoas. Naquele mesmo dia, ela pegou o telefone e, com um sorriso genuíno, mandou uma mensagem para Nicolas. Ele havia sido a chave para esse despertar em sua vida, e ela sabia que precisava expressar sua gratidão de maneira pessoal. Nicolas, queria te agradecer do fundo do meu coração. A entrevista de ontem foi mais do que eu poderia imaginar. Não apenas tocou milhões de pessoas, mas transformou minha própria visão sobre o que eu posso fazer aqui. Eu realmente senti que esse é o meu novo propósito. Obrigada por compartilhar sua fé e sua visão comigo e com todos que assistiram. Você foi um canal de luz e inspiração. Ela sabia que aquela mensagem não apenas agradecia a Nicolas, mas também marcava o início de um novo capítulo em sua vida profissional e pessoal. E foi esse novo capítulo que começou a ser desenhado nas semanas seguintes. Patrícia, com seu espírito inovador, decidiu criar um quadro especial no programa, algo que jamais imaginaria fazer antes daquela entrevista. O novo quadro seria chamado Histórias que Transformam. O objetivo era simples, mas poderoso: compartilhar histórias reais de superação, fé e recomeços. Patrícia queria levar ao público relatos de pessoas que, como a telespectadora que enviou a carta,
Haviam encontrado forças para seguir em frente após enfrentar momentos de crise, sofrimento ou dúvida. Ela sabia que a televisão tinha o poder de transformar vidas, e esse quadro seria a plataforma perfeita para isso. A primeira história escolhida para o quadro foi, sem dúvida, uma das mais emocionantes. Patrícia, ao revisar as mensagens de seus telespectadores, ficou profundamente tocada pela carta que havia recebido logo após a entrevista. Era a história de uma mulher que havia perdido o esposo para uma doença grave e que, após anos de luto, sentia-se sem direção, sem vontade de seguir adiante. Ela descrevia como a entrevista de Patrícia e Nicholas a havia tocado de uma forma tão intensa que, naquele momento, decidiu que precisava se reerguer. A mulher contou que, após assistir à oração e ao testemunho de fé, sentiu como se uma luz tivesse sido acesa em seu coração. Ela começou a buscar apoio e, com o tempo, encontrou forças para reconstruir sua vida, mesmo com as dificuldades. Patrícia sabia que essa história precisava ser contada ao vivo. Era a prova de como um momento de fé e vulnerabilidade poderia acender uma chama de esperança em quem mais precisava. Ela entrou em contato com a mulher e, com muita sensibilidade, convidou-a para ser a primeira a compartilhar sua história no novo quadro. O dia da gravação chegou, e a plateia estava ansiosa para assistir à estreia de Histórias que Transformam. A mulher, com olhos cheios de emoção, contou sua trajetória de perda, sofrimento e, finalmente, de superação. Ela falou sobre como a fé havia sido o pilar que a manteve de pé, mesmo nos momentos mais sombrios. A história foi poderosa e sincera, e durante a gravação, muitos na plateia, incluindo a própria Patrícia, se emocionaram profundamente. Patrícia, com sua característica empatia, fez perguntas suaves, incentivando a mulher a compartilhar ainda mais sobre sua jornada, sobre os desafios e sobre a importância de manter a esperança, mesmo quando tudo parecia perdido. Quando a mulher terminou seu relato, a plateia estava em silêncio absoluto, tocada pela sinceridade e pela força da história. Patrícia olhou para a câmera, respirou fundo e disse, com a voz cheia de emoção: "Essa é a verdadeira força do ser humano. A capacidade de se levantar, de acreditar novamente e de encontrar um novo caminho, mesmo após as maiores adversidades." Se você está assistindo a esse programa agora, saiba que você também pode recomeçar, encontrar sua fé e transformar sua vida. Não importa o que você tenha vivido, há sempre um novo começo. O episódio foi transmitido no programa e, como era de se esperar, a repercussão foi ainda maior. O quadro foi um sucesso instantâneo, e os telespectadores começaram a enviar suas próprias histórias de superação e fé. A missão de Patrícia estava mais clara do que nunca. Ela queria ser a voz daqueles que, por algum motivo, se sentiam invisíveis. Queria trazer para o palco aqueles que, assim como a mulher da primeira história, estavam em busca de uma luz no fim do túnel. O impacto do programa foi tão grande que, nas semanas seguintes, a equipe de Patrícia recebeu uma enxurrada de mensagens de telespectadores agradecendo por aquele espaço de reflexão e cura. Muitos compartilhavam como estavam finalmente encontrando forças para lutar novamente, para reconstruir suas vidas ou até para reconectar-se com a fé que haviam perdido. Patrícia, ao ver as mensagens e os comentários chegando, sorriu com a certeza de que o trabalho dela havia tomado um novo rumo. Ela havia descoberto um propósito maior, algo que estava alinhado não só com sua missão como apresentadora, mas com algo muito mais profundo, com sua própria fé e a vontade de levar luz à vida das pessoas. Foi assim que Patrícia Abravanel encontrou sua verdadeira missão na televisão. Em meio ao entretenimento, ela descobriu a capacidade de transformar vidas, de ser um canal de esperança e superação. A sua conversa com Nicholas Ferreira, aquela simples entrevista, se tornou o divisor de águas que a levou a entender o impacto de uma palavra de fé, de um gesto de vulnerabilidade. E foi, sem dúvida, a prova de que uma única conversa pode, sim, mudar tudo. Ao olhar para a tela no final de cada episódio de Histórias que Transformam, Patrícia sabia que estava contribuindo para algo muito maior do que uma simples audiência. Ela estava semeando esperança, amor e fé, e esses eram os maiores legados que ela poderia deixar para o mundo.